Todo mundo tem aquele filme que assiste quando é criança e naquela época você adora aquele filme, assim como as pessoas que vivem no seu meio, como amigos e familiares, também amam esse filme e na sua cabeça esse filme é uma unanimidade de que todo mundo gosta. Só que aí quando você chega na vida adulta você descobre que as coisas não é bem assim e isso acaba sendo um choque muito grande para você e foi exatamente esse choque que eu tive quando recentemente eu reassisti o filme Uma Prova de Amor, que é um filme muito interessante que eu descobri que na verdade nem todo mundo gosta assim desse filme, então é exatamente sobre ele que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre o filme Uma Prova de Amor. Então já aqui no começo desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda demais no crescimento do canal que vocês não fazem ideia. Então bora lá começar esse vídeo. Olha, Uma Prova de Amor foi um filme que eu assisti mais ou menos uma ou duas vezes quando eu era criança. A minha tia que morava comigo, ela tinha esse filme em DVD e eu lembro que naquela época eu e as pessoas da minha família e pessoas que eu comentei depois comentei com elas sobre esse filme, todo mundo também sempre falava que gostava bastante desse filme e depois daquela época da minha infância, eu nunca mais vi a cara desse filme em nenhum outro lugar, nunca mais vi nem sequer ninguém comentando sobre esse filme, até que ele recentemente ele foi adicionado ao catálogo da Netflix. Então eu fui lá assistir esse filme novamente para relembrar aí as minhas memórias de infância e depois que eu reassisti esse filme, obviamente eu gostei bastante dele, eu fiz algo que normalmente eu sempre faço com muitos dos filmes que eu assisto no meu dia a dia, que é pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Eu fui ver quem foi que dirigiu, eu fui ver quem foi que produziu esse filme, vi se o filme ele deu um bom resultado de bilheterias na época em que foi lançado, assim como também às vezes eu pesquiso um pouco sobre o que o público achou desse determinado filme, se o filme ele foi bem recebido, até que em alguns aplicativos e alguns sites eu fui ver que esse filme ele tinha uma série de críticas negativas em relação a ele. É tanto que se você pesquisar no Rotten Tomatoes, esse filme ele vai estar muito mal avaliado pela crítica, assim como o público também parece que não gosta muito desse filme. O que já me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque muitas das coisas que eu li, eu não concordo nem um pouco com o que eu li em determinadas críticas. O filme ele conta a história de uma jovem que ela tá com câncer e para ela sobreviver a esse câncer em boa parte da sua infância e da adolescência, ela basicamente precisa de uma série de doações que a sua irmã mais nova faz ao longo da sua vida. Até que chega um determinado momento da infância dessa irmã mais nova que ela precisa doar um rim para sua irmã que está com câncer. Só que essa irmã mais nova, que é vivida brilhantemente pela atriz Abigail Breslin, ela decide que não quer mais fazer essa doação e não quer mais doar nada dela para a irmã que está com câncer. Então o filme ele se desenrola a partir disso. E mesmo eu já tendo assistido esse filme algumas vezes na minha infância, mesmo que tenha sido há um bom tempo atrás, eu já sabia tudo o que ia acontecer e já sabia até do final do filme, eu me prendi no filme do começo até o final como se eu estivesse assistido pela primeira vez. Porque por mais que você não se apegue ali pelo estado da protagonista, você fica muito engajado com a história pela proposta que ele decide abordar em relação à menina começar a querer processar os pais para ela não precisar doar mais nada para a irmã. E é muito interessante de você observar como o roteiro desse filme ele consegue tratar um tema tão delicado de uma forma cuidadosa e eficiente ao mesmo tempo, que vai conseguir fazer até mesmo as pessoas que não se envolvam emocionalmente com o estado da paciente se envolver com o filme no sentido de querer saber o que vai acontecer até o final, pois o filme ele tem uma carga dramática muito forte e melancólica o tempo todo, e foi algo que eu vi em diversas críticas que eu li em relação a esse filme, que ele é um filme extremamente apelativo, porque você observa que em diversas cenas a direção ela utiliza todos os recursos necessários para criar uma cena para querer fazer você chorar em diversos momentos, como por exemplo a fotografia, a trilha sonora, a atuação. Muitas vezes as pessoas elas acharam essas determinadas cenas muito apelativas e nada orgânicas, algo que por exemplo eu já não concordo. Eu não vejo problema nenhum em um filme ele ter como objetivo fazer querer realmente você se emocionar ou fazer você de fato chorar.
exagerar, como por exemplo, existem filmes de terror onde a direção ela tem claramente o objetivo de querer fazer você tomar um susto, ficar com medo do filme, como também existem filmes de comédia que claramente o objetivo do diretor é fazer você dar risada. Então aqui eu também não vejo problema o diretor ele criar um filme com toda uma estética pensando em comover as pessoas, até mesmo levar ao ponto delas chorarem. É claro que isso já vai mais aí para uma opinião de cada pessoa, porque na minha visão tudo que acontece nesse filme nada é artificial, muitas coisas são construídas muito aos poucos. Então é muito interessante como o filme ao longo dele inteiro, muitas coisas elas são introduzidas aos poucos, e por mais que a gente já inicie o filme com a personagem principal que foi interpretada pela Sofia Vassilieva, que no caso, quando a gente começa o filme, a personagem dela já está no estado mais debilitado, e depois o filme ele vai tendo uma série de flashbacks que vai mostrando algumas situações que acontecem antes dela já ficar naquele estado praticamente paliativo. Então o filme ele tem já aquele ritmo muito interessante, e muitas coisas que eu vi em relação a críticas que eu li sobre esse filme, que eu também não concordo nem um pouco, é sobre a atuação da Cameron Diaz. Muitas pessoas criticaram bastante a atuação dela, até afirmando que era uma das piores atuações da carreira dela, que é algo que eu discordo completamente. A Cameron Diaz aqui nesse filme, ela não faz uma atuação digna de Oscar, mas ela tá muito boa nesse filme. Ela vive uma personagem extremamente cabeça dura e muitas vezes emocional, que é muito interessante de você acompanhar, porque ela cria situações mais desconfortáveis que deixa você intrigado com situações que podem acontecer no futuro do filme, ao mesmo tempo também que ela é uma personagem muito delicada na relação que ela tem ali com a filha dela que está naquele estado de câncer, ao mesmo tempo também que ela é muito dura com outras pessoas em determinadas situações. Então nesses dois pontos a personagem a atriz Cameron Diaz, ela consegue dosar muito bem, e foi muito interessante porque eu particularmente nunca assisti nenhum outro filme dela onde ela entregava uma carga dramática tão forte. É claro que o filme, com essa carga dramática muito forte o tempo todo, acaba se tornando um filme um pouquinho pesado, que para algumas pessoas pode ser algo ruim, o que para mim eu achei até interessante, porque o roteiro ele tem realmente essa proposta de entregar esse filme que tem realmente essa estética mais pesada o tempo todo. Em conjunto com isso estão atuações excelentes, como por exemplo eu disse para você, uma pessoa que completamente se destaca de longe aqui nesse filme é a atriz Abigail Breslin, que no caso vive a irmã mais nova da atriz da personagem que tá com câncer. Ela vive aquela menina que você consegue até perceber que ela é um pouquinho sagaz, ela tem muito jogo de cintura quando ela vai conversar com os outros adultos, e é muito interessante de você observar que em determinados momentos ela sempre tem falas muito longas, e muitas vezes as palavras que tem nas falas dela são sempre palavras mais rebuscadas, que normalmente seria muito difícil de uma criança expressar aquilo, ainda mais mantendo uma boa atuação, e ela consegue fazer isso perfeitamente. Você observa que muitas vezes quando tem alguns atores que eles precisam integrar aquele texto mais complicado com palavras rebuscadas, muitos desses atores eles acabam tornando a sua atuação muito engessada, muito dura e quadradinha, certinha, e nada muito espontânea. E a Abigail Breslin não, ela consegue entregar muito bem essa cena sem perder ali o time da sua personagem, e eu achei isso realmente sensacional. Como eu disse para vocês também, a Sofia Vassilieva, que eu acho que eu pronunciei o nome dela errado, mas eu vou colocar aqui o nome dela aqui embaixo para vocês. Ela vive a menina que tá com câncer, e ela também manda muito bem. Em determinados momentos você observa que tanto na feição dela como na interpretação corporal dela, você percebe que ela é uma personagem que já está muito cansada e angustiada, e sempre quando ela precisa entregar aqueles momentos mais dramáticos, ela sempre manda muito bem. Eu gosto muito dos momentos que ela atua ao lado da Cameron Diaz, as duas estão em perfeita sintonia, você acredita muito aquilo ali, que aquelas cenas é uma mãe e uma filha de verdade, precisando lidar com uma situação extremamente difícil, assim como ela também manda muito bem ali com outros personagens que envolvem ali na família dela. E algo que eu pensei muito depois que eu assisti esse filme, como que o roteiro ele consegue dar o espaço necessário e no momento certo para todos os personagens que é da família da atriz da personagem que tá com câncer brilhar nos seus momentos certos. Como por exemplo, ela tem um irmão, que esse irmão ele tem um momento de destaque dele que é mais próximo ali do final
final do filme e o ator ele manda muito bem, assim como também o ator que vive o pai da jovem que está com câncer. Você observa que ao longo do filme inteiro ele é um personagem que sempre fica muito ali retraído. E você observa que em muitos momentos do filme ele é sempre um personagem muito passivo em relação às atitudes e às decisões que a personagem da Cameron Diaz toma ao longo do filme todo. E quando chega um determinado momento onde ele quer impor ali uma ideia dele, ele decide tomar uma atitude mais firme, é muito interessante ali como o ator ele basicamente se desabrocha, digamos assim, e ele bate ali de frente com a Cameron Diaz, com a personagem da Cameron Diaz, que é muito legal aquele momento. Então você observa que o roteiro ele conseguiu dividir muito bem ali o momento de cada personagem brilhar. Uma coisa que eu gostei também nesse filme, que pode ser um ponto negativo para muitas pessoas, é a questão da montagem. Eu confesso também que chegou a me incomodar um pouco, porque esse filme ele não segue uma linha cronológica clara. O filme, como eu disse para você, a gente já inicia ele com a personagem já num estado mais crítico, e ao longo do filme a gente vai tendo uma série de flashbacks. Então isso acaba quebrando um pouco ali a montagem do filme, indo contra uma série de filmes dramáticos que a gente assiste no nosso dia a dia, que não seguem uma linha cronológica direta. E para algumas pessoas que não prestarem muita atenção no filme, o filme pode acabar se tornando um pouquinho confuso. Mas eu achei interessante porque vai contra, né, essa série de filmes que normalmente a gente sempre assiste no nosso dia a dia. Mas também me incomodou porque muitas vezes algumas cenas que eles colocam logo em seguida de outras cenas, muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, e às vezes acaba ficando um pouquinho bagunçado se você não prestar atenção. Uma Prova de Amor, com certeza, é aquele filme que tem uma carga dramática muito forte, que vai ter claramente um objetivo de querer fazer você se emocionar. Eu gostei bastante desse filme da segunda vez que eu assisti, e sinceramente eu não entendi as diversas críticas negativas que esse filme sofreu. Mas eu quero saber de você o que vocês acham sobre esse filme. Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal ativando a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. E também deixa aí o seu like, né, porque você vai ajudar bastante. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.